A partir de hoje você vai poder acompanhar aqui no seu canal Atiflix, o canal dos ativistas da felicidade, conteúdos surpreendentes. E o primeiro vídeo sobre o tarô, essa ciência que tem mais de 700 anos, você vai descobrir agora com o Maurício Brito, um tarólogo que é referência no Brasil e vai estar aqui junto com a gente no seu canal. Então escute aí e desfrute de todo esse conteúdo, porque só aqui no Atiflix você tem um conteúdo como esse. Olá, meu nome é Maurício Brito, eu trabalho com o tarô, o nome da minha instituição, vamos dizer assim, é Ticum Tarô. A palavra Ticum significa reparo, né? À luz da Kabbalah, à luz da filosofia judaica, significa um processo, um momento, uma oportunidade para as correções espirituais que propiciam o direcionamento de cada um de nós ao nosso real propósito, né, espiritual, real propósito nesta existência. Eu me dedico ao tarô há 8 anos, 8 a 9 anos basicamente, mas eu conheço o tarô, eu estudo o tarô, eu lido com ele há aproximadamente 30 anos, quando eu passei por um momento em que eu precisei realmente compreender a vida, o mundo, os meus processos internos de uma forma mais profunda, né? Nesse meio tempo também eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, e eu vou apresentar para vocês hoje um vídeo para que a gente possa compreender o tarô numa perspectiva que não aparece muito por aí, né? Para entrar em contato comigo, além aqui do próprio canal do Atiflix, pode ser por meio do Instagram @TicumTarô, T-I-K-U-N, Ticum Tarô, né? Eu estarei à disposição. Vou falar hoje aqui do tarô, sobre o tarô, numa perspectiva que a gente encontra pouco por aí. Eu vou tentar falar na minha perspectiva, por que o tarô continua relevante, né? Esse oráculo tão misterioso, tão mal visto, tão mal falado, continua tão relevante, apesar dos seus 700 anos de idade. Por que como a gente pode utilizar o tarô, como a gente pode criar funcionalidades para ele, como a gente pode explorar, né, ler esse livro misterioso, tão antigo, e o que é o tarô, né? Vamos tentar, nesses 3 tópicos, trazer uma abordagem que a gente não encontra por aí. E assim nós vamos contribuir com esse canal, o Atiflix, o canal dos ativistas da felicidade, capitaneado aí pelo meu amigo Marcos Vinícius Queiroz. Então veja, o tarô que apareceu, né, que teve a sua aparição efetivamente no norte da Europa 700 anos atrás, era um jogo, né? Então ele trouxe esse mistério que vem sendo revelado ao longo dos últimos 700 anos, tal qual os grandes mistérios da Terra, né? As pirâmides do Egito, sociedades antigas que a ciência tenta explicar como é que eles avançaram tanto, né? Então o tarô vem sendo revelado ao longo desses 700 anos. E por que ele é relevante? Porque o ser humano busca por respostas, né? O ser humano busca por intenções que possam, por informações que possam orientar o seu caminho, né? Então, desde a época antiga, da Grécia Antiga, onde existia lá alguns oráculos, né? O mais famoso deles é o Templo de Delfos, que possuía algumas pitonísias lá que orientavam as pessoas comuns e até os governantes da época com os seus aconselhamentos, né? Essas pitonisas, essas profetisas mesmo, né?
elas estariam ali em estado alterado de consciência, orientando as pessoas, né? Mais recentemente se descobriu que tem saía da rocha lá um determinado gás, uma determinada situação, que elas ficavam em estado alterado de consciência. Mas o mais curioso é que ao sair do templo estava escrito assim, resumidamente, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá a natureza e os deuses, né? O mundo e os deuses. Então, é importante a gente entender que, apesar dos oráculos, o que vale mesmo é utilizar esses oráculos para os nossos processos de autoconsciência, de autoconhecimento, né? Então, apesar de todas aquelas orientações, quando a pessoa orientando, né, vamos dizer assim, saía do oráculo, saía daquele templo, ele lia nessa pedra, nessa placa que tinha lá, conheça a si mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Ora, a ciência comprovou que mais de 95% das nossas escolhas, das nossas reações, vem dos nossos processos inconscientes, né? E então, olhar para esse inconsciente é importante ter algum foco, de alguma forma. E o tarô, então, é essa oportunidade simbólica para a gente olhar para esses processos inconscientes e poder entender a vida, a natureza, os deuses e o próprio universo. Por isso, ele continua relevante. E ele continua relevante também porque ele apresenta muitos mistérios. E esses mistérios serão revelados à medida que a gente utilize, que a gente estude esse oráculo, né? Então, como é que a gente pode utilizar o tarô como uma ferramenta? Existem diversas maneiras, né? Você pode embaralhar as cartas, espalhar as cartas, escolher uma carta de modo aleatório, que é a forma mais comum, para que você possa driblar os seus processos conscientes e o seu inconsciente se revela, e aí você vai interpretar aqueles símbolos para que você possa aproveitá-los de alguma forma como uma informação, né? Mas também você pode estudar cada elemento daquele, você pode estudar a estrutura do tarô. Tudo no tarô é muito perfeito, é extraordinário. Então você pode colocar essas cartas em determinadas ordens e estudar os conteúdos simbólicos e arquetípicos dessas cartas, para que você compreenda a sua jornada, para que você compreenda a natureza, Deus, o universo, para que você compreenda o que está dentro de você e o que está fora de você, para que você compreenda o mundo e possa interpretá-lo de uma forma mais criativa. Agora, o que é o tarô? O tarô é um oráculo dos processos inconscientes. Ele traz do inconsciente informações, reflexões, para que a gente possa compreender a nós mesmos e o mundo, né? Ele é formado por 78 cartas, né? A forma mais antiga do tarô tinha essa configuração, né? E essas 22 cartas que tem essa configuração aqui, que chamamos de arcanos maiores do tarô, ao longo desses 700 anos, descobrimos que eles equivalem aos principais arquétipos da humanidade. O que são arquétipos? Ora, se o nosso inconsciente, atemporal, amoral, profundo, né, é formado por esses arquétipos, e esse inconsciente são imagens, formado por imagens arquetípicas, não formado por números, palavras ou informações, são ideais, não são ideias, são imagens arquetípicas, nada mais natural
que esses arquétipos possam, como a psicologia já comprovou, possam nos influenciar, são assim como plataformas sobre as quais nós vamos construir os nossos significados, né? Então, o tarô tem essas 22 cartas, o arquétipo do velho sábio, o arquétipo do justo, da justa, o arquétipo da oportunidade, o arquétipo da parada, o arquétipo da transformação e assim por diante. São 22 arquétipos. E além desses 22 arquétipos, nós temos outras 56 cartas que equivalem ao jogo de baralho que todos nós conhecemos, que equivalem aos arcanos menores do tarô, que simbolizam, representam os quatro elementos da natureza, né? Ar, terra, fogo e ar. Representam também as nossas 4 funções psíquicas, conforme a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Nós temos 4 funções psíquicas, né? O pensamento, o sentimento, as sensações, os 5 sentidos e a intuição. Os 4 naipes do tarô representam também essas 4 funções psíquicas. E além disso, representam também as 4 estações do ano, né? As 4 direções do vento, né? As representações simbólicas são muito diversificadas e nós podemos extrair muito disso. O importante é entender que o tarô pode ser uma bússola, pode ser um oráculo que vai trazer desses mistérios, desse inconsciente coletivo, humano, as informações, as inspirações que a gente precisa de algo que às vezes a gente não compreende, ou de algo que nós já exploramos por várias perspectivas, mas sempre existe uma nova perspectiva. Então, o tarô é esse livro misterioso de 78 páginas, né? Ou esse jogo com 78 cartas que pode nos inspirar e nos ajudar na caminhada. Eu espero que eu tenha tirado alguma dúvida e principalmente o preconceito que pousa sobre o tarô, para que a gente possa olhar para essa ferramenta de uma forma madura, adulta e que possa nos auxiliar na nossa vida, no nosso dia a dia. Um grande abraço e vamos ter outros vídeos no futuro. E aí, você viu que o conteúdo você não encontra por aí. Maurício Brito explicou uma apresentação simples de como você pode compreender o tarô. Mas fique conectado sempre aqui porque vai ter mais conteúdos e inclusive o canal Atiflix vai disponibilizar cursos para você entender melhor tudo o que você precisa para transformar sua vida e ser um ativista da felicidade. Aliás, o Atiflix é o canal dos ativistas da felicidade. Então fique sempre seguindo porque sempre vai ter vídeo novo. Então valeu porque você já está na nossa comunidade.